José do Egito foi um dos homens mais marcantes da Bíblia, não por causa de poder ou riqueza no início, mas por causa da sua fé, perseverança e confiança em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. José era filho de Jacó e foi muito amado por seu pai. Esse amor especial despertou inveja em seus irmãos. Jacó chegou a dar a José uma túnica colorida, símbolo de favoritismo, o que aumentou ainda mais o ressentimento entre eles. Além disso, José teve sonhos que pareciam mostrar que, no futuro, sua família se curvaria diante dele. Quando contou esses sonhos, seus irmãos ficaram furiosos, acreditando que ele queria se tornar superior a todos. A inveja cresceu tanto que, certo dia, quando José foi enviado por seu pai para ver como estavam seus irmãos no campo, eles decidiram se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas depois resolveram jogá-lo em uma cisterna vazia. Mais tarde, venderam José como escravo para mercadores que estavam a caminho do Egito. José foi levado para uma terra estrangeira, longe da família, da sua casa e de tudo o que conhecia. Humanamente, parecia o fim da sua história. Mas, mesmo ali, Deus estava com ele. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. José trabalhou com dedicação, honestidade e sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Por causa disso, Potifar confiou nele e colocou José como administrador de toda a sua casa. Mas novamente a vida de José sofreu uma reviravolta. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou, pois não queria pecar contra Deus nem trair a confiança de seu senhor. Irritada, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Mesmo sendo inocente, José foi lançado na prisão. Imagine a dor de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado e preso. Ainda assim, ele não abandonou sua fé. Mesmo na prisão, José continuou fiel a Deus e manteve sua integridade. Com o tempo, o chefe da prisão percebeu que José era diferente e confiou a ele a administração dos outros presos. Deus continuava abençoando tudo que José fazia. Certo dia, 2 oficiais do faraó foram presos, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e José, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos corretamente. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, e o padeiro seria condenado. Antes de sair, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó. Porém, o copeiro se esqueceu, e José permaneceu na prisão por mais 2 anos. Parecia que nada mudaria. Até que, um dia, o próprio faraó teve sonhos estranhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José e falou sobre ele ao faraó. José foi chamado às pressas para interpretar os sonhos do rei. Diante do faraó, José deixou claro que não era por sua própria capacidade, mas que Deus daria a resposta. José explicou que os sonhos significavam que o Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Além disso, aconselhou o faraó a escolher alguém sábio para administrar o armazenamento de alimentos durante os anos bons, para que o povo sobrevivesse nos anos difíceis. O faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José e tomou uma decisão surpreendente. Colocou José como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso de toda a nação. Aquele jovem que foi vendido como escravo agora governava o país mais importante da região. Durante os anos de fartura, José organizou o armazenamento de grandes quantidades de alimento. Quando a fome chegou, não apenas o Egito tinha provisão, mas também pessoas de outras terras vinham comprar comida. Entre essas pessoas estavam os próprios irmãos de José. Eles viajaram ao Egito para buscar alimento e, ao se apresentarem diante do governador, se curvaram sem reconhecer que aquele homem poderoso era o irmão que haviam vendido anos antes. Os sonhos de José estavam se cumprindo. Após um processo cheio de emoção e testes, José finalmente revelou sua identidade. Seus irmãos ficaram com medo, pensando que ele se vingaria. Mas José mostrou o tamanho do seu coração e da sua fé. Ele disse que, embora eles tivessem planejado mal contra ele, Deus transformou aquilo em bem, para salvar muitas vidas. José perdoou seus irmãos, mandou chamar seu pai Jacó e toda a família para viver no Egito, onde teriam alimento e proteção.
A história de José nos ensina que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Momentos de dor, injustiça e espera podem fazer parte do caminho, mas não são o fim da história. José passou pela rejeição, pela escravidão, pela mentira, pela prisão e pelo esquecimento. Ainda assim, permaneceu fiel. No tempo certo, Deus o levantou de forma extraordinária. Essa história nos lembra que sonhos dados por Deus não morrem, apenas esperam o tempo certo para se cumprir. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua trabalhando nos bastidores. Se você está passando por um tempo difícil, lembre-se de José. O lugar onde você está hoje não define o destino que Deus preparou para você. Permaneça fiel, continue confiando, e no tempo certo, aquilo que parecia impossível pode se tornar realidade.